Olá, boa noite a você, boa noite a todos que assistem agora o Jornal da Noite TV, edição de sábado. E no jornal de hoje você vai ver Hamas rever o cessar-fogo na guerra entre Hamas e Israel. Catedral de Brasília comemora 55 anos de existência. Brigada de fogo no Pantanal. Essas e outras notícias você vê aqui no Jornal da Noite TV, edição de sábado. Olá, boa noite. Estamos no ar com mais uma edição do jornalismo, mais um programa de jornalismo aqui da Noite TV, o Jornal da Noite TV, edição de sábado. E o bilionário Elon Musk ontem se despediu do governo Trump. O Elon Musk saiu do governo Trump após centenas e centenas de críticas ao governo. Porém, a saída foi amigável e muito carinhosa. Veja já o que a jornalista Sandra Coutinho acha sobre isso. O governo Trump tiveram uma despedida tão honrosa, pomposa. Em quase uma hora de entrevista coletiva, Donald Trump e Elon Musk passaram uma imagem de sintonia que, na verdade, não corresponde aos bastidores. Como agradecimento, Trump deu a Musk uma chave de ouro com o símbolo da Casa Branca gravado. Musk chegou a dizer que a Casa Branca agora tinha a majestade que merecia, citando adornos de ouro acrescentados por Trump no teto do Salão Oval, que não deixa de ser um comentário curioso para quem defende o corte de desperdício. Trump atacou um repórter, aliás, foi o Musk que atacou esse repórter do New York Times, dizendo que o jornal devia devolver um prêmio Pulitzer depois que a edição de hoje revelou que Musk abusava de drogas durante a campanha eleitoral em gestos como esse aí. Outro fato curioso é que Musk estava com o olho roxo. E aí ele explicou que foi um tapa que levou de um dos filhos pequenos numa brincadeira. Ao encerrar, o bilionário disse que a saída do governo não é o fim do Departamento de Eficiência Governamental. Quando assumiu, Musk tinha a meta de cortar 2 trilhões de dólares em gastos federais, mas acabou enxugando bem menos, 150 bilhões, isso segundo ele. No Salão Oval, disse que o trabalho de reduzir a máquina do governo era árduo e dependia de analisar milhares de orçamentos e documentos oficiais. Uma grande diferença para quem, durante a campanha, dizia que ia ser facílimo cortar trilhões em poucos meses. Aquele negócio, né, Renata? Falar é fácil, fazer é bem mais difícil. O Elon Musk sai do governo Trump e causa um abalo aí, né? Porque é uma coisa assim que ninguém esperava. Tá, sim, o Elon Musk estava fazendo críticas ao governo Trump, mas ninguém esperava que o Elon Musk sairia desta maneira do governo Trump. Não era esperado que o Elon Musk sairia desta maneira, que o Elon Musk sairia do nada, né? E o bilionário também disse, né, que vai passar a focar somente nas suas empresas, né? A rede social, o Twitter, né, o X, e as suas empresas, a Starlink e as empresas e a SpaceX, né? Empresas do bilionário Elon Musk. Vamos agora falar sobre o tarifaço, tá? A guerra tarifária dos Estados Unidos. Estados Unidos promete aumentar 25% a tarifas para países que estão indo contra as suas vontades, né? O Brasil é um dos principais países afetados por esta guerra tarifária. O presidente Trump e seu governo fez diversos posicionamentos em relação a esta guerra tarifária, né? Porque é uma guerra de tarifas em que vai afetar muitos países. Veja agora o que uma repórter da TV Globo
acha sobre o tarifaço, e outra repórter vai nos contar os impactos que o tarifaço, que a guerra tarifária dos Estados Unidos vai causar aqui no Brasil e em outros países. Confira já a reportagem. Para quem nos assiste, o Trump fez, Marcelo, do anúncio um evento, né? E ele pegou muita gente de surpresa, como você disse. Ele foi fazer um discurso para trabalhadores numa siderúrgica no estado da Pensilvânia e lá ele disse que tinha uma grande notícia para dar. E foi naquele momento que ele anunciou as sobretaxas, primeiro sobre aço. Ele disse que ontem, inclusive, seria o melhor dia da vida daqueles trabalhadores americanos. Disse que ele ia proteger a indústria nacional com aquela medida. E aí, depois, numa rede social, ele informou que vai aumentar também as taxas sobre o alumínio que é importado pelos Estados Unidos. Então, de 25%, as taxas vão passar para 50%. O presidente americano, ele disse que as tarifas vão entrar em vigor já nessa próxima quarta-feira, no dia 4 de junho. Lembrando que aquela tarifa inicial de 25%, ela foi imposta lá atrás, em 12 de março, e logo ela teve reação do país que mais vende aço e alumínio para os Estados Unidos, que é o Canadá. Então, a gente não sabe ainda como vai ser a reação, né, de países parceiros dos Estados Unidos a partir desse novo anúncio. Na época, o Canadá colocou taxas retaliatórias em relação aos Estados Unidos. Olhando para o mercado interno, Trump acaba agradando uma parcela da indústria, mas desagrada outras. Então, quem não está gostando dessa história é a indústria automotiva, porque no momento que um fabricante americano de automóveis, né, tem que pagar mais para comprar uma peça que vem de fora, claro que o valor da produção fica mais caro. Agora, a gente tem visto que o ciclo da guerra tarifária de Trump tem sido anunciar tarifas altíssimas, depois suspender essas tarifas e depois renegociá-las. Então, a gente tem que esperar para ver se na quarta-feira mesmo essas tarifas que ele anunciou ontem vão entrar em vigor. Para todos que nos acompanham bem, Marcelo, muitas indústrias podem ser forçadas a ter que direcionar as vendas ou então a diminuir o ritmo de produção, que, como você destaca, já vem acontecendo desde março, quando o presidente americano Donald Trump impôs essa taxa de 25%. Nós preparamos uns destaques para mostrar para você que em abril a produção de aço aqui no país caiu 3%, segundo o levantamento do Instituto Aço Brasil. E as exportações sofreram queda de 10% na comparação com o mesmo período de 2024. Portanto, se esse anúncio for efetivado de 25% para 50%, é claro que o impacto pode ser maior. Nós entramos em contato com o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, mas ainda não tivemos retorno. O que estamos vendo até aqui por parte do governo brasileiro é bastante cautela. Primeiro, aguardar se o anúncio será efetivado para depois ver qual medida será tomada. Volto com você. Né, Trump fazendo aí essas guerras tarifárias, fazendo essas decisões imaturas do governo Trump. Donald Trump decide aumentar tarifas em 25%, deixando as tarifas ali entre 50%, aumentando para ver se ele quer meio que forçar os países a acatarem as ordens dos Estados Unidos. Mas ele tem que parar para pensar que os outros países não estão importando tanto para o que Trump está fazendo nos Estados Unidos e que não vão fazer a vontade de Donald Trump, que ele quer implantar esse tanto de tarifa para forçar que os países obedeçam as regras do governo Trump. Mas isso não vai acontecer. E um projeto que forma pessoas para a brigada em Pantanal. Confira já uma reportagem exibida no jornal Hoje, deste sábado, dia 31 de maio, da TV Globo, sobre sobre estar formando brigadistas para combater os incêndios no Pantanal. Confira agora a reportagem. O fogo é uma ameaça constante no coração do Pantanal, especialmente na época de seca, que começou em abril. A Serra do Amolar, na divisa de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é uma das regiões mais remotas e preservadas do Pantanal. Mas como é de difícil acesso, quando acontecem incêndios aqui,
o socorro demora a chegar. Só em 2024, o Pantanal perdeu mais de 2,5 milhões de hectares para chamas. E a serra foi uma das áreas mais atingidas, muito por conta do chamado fogo de turfa, que pode durar dias por baixo da vegetação seca. Por anos, a deposição de sedimentos no solo, que fica com uma camada de 1,5 metro até quase 2 metros de profundidade, onde o fogo ele é extinto pela superfície, há vigilância, monitoramento, mas com qualquer mudança de temperatura, com calor intenso e ventos significativos, ela reacende, né, em qualquer região dessa. Então isso é sempre muito complicado e custoso o combate a incêndios no Pantanal, especialmente nessa região. Por isso, a saída foi encontrar uma solução local para impedir mais destruição. Moradores de 4 comunidades estão sendo treinados no Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense. Por 3 dias, cerca de 30 ribeirinhos vão aprender a como prevenir e combater o fogo, assim como restaurar áreas queimadas e até usar softwares para localizar esses focos de incêndio. As brigadas comunitárias, elas são a primeira resposta. E quanto mais rápido você tiver essa primeira resposta ao fogo, a gente evita que ele se torne um grande incêndio florestal. Depois de algumas horas de explicações teóricas, é hora da ação. Olha o colega da frente, olha o colega da frente! Desde 2020 que fez o curso, e a gente sempre combate o fogo aqui no Pantanal, né? E ajudando os brigadistas com o conhecimento que a gente tem. A capacitação é coordenada pela ONG WWF Brasil, em parceria com a Unesco, IBAMA, ECOA e Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Além do treinamento, foram doados mais de R$140 mil em equipamentos, como abafadores, soprador e de proteção individual. Dinheiro que veio do Fundo Emergencial da Unesco em Paris. O Pantanal é um bioma único no mundo, né? Ele tem uma biodiversidade, uma riqueza que é única desse local, que é importante não só para o Brasil, mas para a humanidade como um todo. É muito importante que a gente possa trabalhar com as comunidades locais que vivem aqui, conhecem esse bioma e conhecem a realidade cotidiana, para que eles possam estar bem preparados e capacitados a fazer esse trabalho de combate e prevenção, principalmente do fogo. Esse trabalho de proteção ao meio ambiente vai além do Pantanal. E desde 2019 já formou cerca de 100 brigadas nos principais biomas brasileiros. Conseguimos mobilizar 2 frentes, as brigadas aqui no Pantanal e também na Chapada dos Veadeiros e Parque Nacional das Semas, que é outra área um sítio de patrimônio mundial, né? Eliane é brigadista desde 2001, uma das mais antigas da região da Serra do Amolar. Viu a comunidade Barra do São Lourenço ser castigada pelos incêndios nos últimos anos. Nós estamos aqui para defender, para colocar para nossas crianças, né, que a gente nunca deve colocar fogo num lugar onde é a nossa vida. Porque o Pantanal não é só eu, não é só você, é todo o nosso planeta precisa desse lugar úmido, né? Enquanto eu tiver força, estou aí. É com muita felicidade, pode ter certeza disso. Olha só, né, para evitar o incêndio aí, né? Porque o Pantanal é um dos biomas que só existe aqui no Brasil. É o único de seu bioma, né? E perdê-lo para incêndios é lamentável. Mas isso é uma iniciativa boa. O Hamas voltou a citar o cessar-fogo. Sim, isso mesmo. O Hamas voltou a falar sobre o cessar-fogo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que é inaceitável alguns pedidos do Hamas. Vamos entender o que aconteceu. Avanço significativo nas negociações para encerrar quase 20 meses de guerra. O Hamas submeteu uma proposta revisada aos Estados Unidos que tentam mediar o conflito. O grupo quer libertar 10 reféns vivos e 18 corpos em 5 etapas, em vez das 2 previstas na proposta americana. As etapas seriam as seguintes: 4 reféns vivos no primeiro dia da trégua de 60 dias, ainda sem data para começar, 2 reféns vivos no 30º dia e, no último dia do acordo de 2 meses, outros 4 reféns vivos seriam libertados. Restos mortais seriam entregues em 2 dias diferentes. Em troca, mais de 1.000 prisioneiros palestinos seriam soltos.
O Hamas disse que a proposta visa alcançar um cessar-fogo permanente e garantir o fluxo de ajuda humanitária às famílias palestinas. E alertou ainda que Israel não deveria ter liberdade de ação para renovar as hostilidades depois da libertação dos reféns, como fez em março, quando o acordo mediado pelo Catar e o Egito desmoronou por divergências sobre a segunda fase, que incluiria a retirada do exército israelense de Gaza. Esperamos agora, portanto, uma resposta de Israel e dos mediadores americanos. Só nas últimas 24 horas, mais de 60 palestinos foram mortos na faixa de Gaza e quase 300 ficaram feridos. Mais cedo, a porta-voz das Nações Unidas afirmou que a situação em Gaza é a mais catastrófica desde o início da guerra. Só 30 caminhões de ajuda entraram hoje no enclave, um número irrisório. Para vocês terem uma ideia, antes do atual conflito, cerca de 500 caminhões entravam por dia. O Unicef, Fundo da ONU para a Infância, afirmou que mais de 50 mil crianças foram mortas ou ficaram feridas em Gaza desde outubro de 2023. É uma criança a cada 20 minutos. Numa rede social, o Unicef escreveu o que deveria ser óbvio para todos. Isso é uma destruição da infância. São crianças, não números. Para piorar, o último hospital em funcionamento no norte de Gaza fechou as portas. Pacientes e funcionários foram retirados depois que tropas israelenses cercaram o local. É o fim, Marcelo, de uma linha vital crítica para a população civil. A gente torce todos os dias para esse sofrimento acabar. O ministro israelense Benjamin Netanyahu respondeu agora há pouco à contraproposta do Hamas a um acordo de 60 dias de cessar-fogo. Netanyahu chamou a resposta do Hamas de inaceitável. Disse que o Hamas fez a situação retroceder e que está comprometido em recuperar os reféns e derrotar o grupo terrorista. O enviado especial de Donald Trump ao Oriente Médio também criticou a resposta do Hamas. Israel já tinha aceitado a proposta americana, que previu uma trégua de 60 dias e a libertação de 10 reféns israelenses e 18 corpos. Em troca, Israel libertaria mais de 1.200 prisioneiros palestinos. Nessa resposta, o grupo terrorista fez exigências mais sensíveis para o governo de Netanyahu. Entre elas, a retirada total das tropas israelenses de Gaza e mais garantias de um cessar-fogo permanente. Ai, gente, eu só quero que essa guerra acabe de uma vez. Eu só quero que acabe essa guerra tarifária. Chega de guerra de tarifas, vamos parar com isso. O julgamento de Paulo Cupertino, criminoso que matou ator de Chiquititas, e sua mãe e seu pai, pode pegar até 90 anos de prisão. Confira agora uma reportagem da TV Globo falando sobre o julgamento e sobre tudo o que aconteceu em relação ao caso de Paulo Cupertino. Confira agora no Jornal da Noite TV, edição de sábado. Composto por 4 homens e 3 mulheres, foi unânime e condenou Paulo Cupertino a 98 anos de prisão por triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e impossibilidade de defesa das vítimas. O julgamento de Cupertino durou 2 dias aqui em São Paulo. Ele foi ouvido por quase 2 horas e negou o crime. A defesa dele também disse que não havia provas, mas, segundo a promotoria, ficou comprovado que ele disparou 13 tiros contra as vítimas, o ator Rafael Miguel e os pais dele, Miriam e João. Entre as testemunhas ouvidas estavam a filha de Cupertino e a ex-mulher. Outros 2 réus que eram acusados de ajudar Cupertino a fugir e também se esconder foram absolvidos. O crime chocou o país em 2019. Câmeras de segurança gravaram o momento dos disparos e a fuga de Cupertino logo depois. Ele conseguiu se esconder da polícia por quase 3 anos e chegou a ser incluído na lista de criminosos da Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal. No momento da sentença, Paulo Cupertino não estava na sala e a família das vítimas comemorou a condenação. E que seja feito a justiça. Que
que seja feita a justiça e que que Paulo Cupertino, pague pelo que ele fez. A Catedral de Brasília está comemorando os seus 55 anos ativa na capital federal do Brasil. A principal catedral do Brasil e uma das maiores da América Latina completa os seus 55 anos, cheio de fiéis na catedral. A catedral também formou novos padres. Veja já como foi a comemoração. É como se o céu tocasse o chão. No coração de Brasília, a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida parece brotar da terra e se abrir em oração. Hoje, um dos maiores símbolos da fé e da arquitetura do país celebra 55 anos de história. Inaugurada em 1970, a catedral é filha de mentes geniais. Oscar Niemeyer, que desenhou suas curvas como mãos em súplica, Joaquim Cardoso, que ergueu o sonho em concreto e cálculo, e Mariane Perretti, que deu cor à luz com os vitrais que filtram o céu em tons de fé. E depois de tantas décadas, a catedral ainda encanta quem por aqui passa. O Caio é arquiteto e trabalha com turismo guiado. Hoje cedo estava com turistas peruanas, que se encantaram. A catedral é um dos edifícios mais pedidos pelos turistas quando eles vêm. Sempre eles entram e a primeira reação é abrir a boca, porque essa entrada de luz é algo magnífico e ainda mais enfatizado por essa entrada toda escura e baixa que o Niemeyer cria. Uma obra que encanta todas as idades. Lá em Moema tem 4 igrejas e nenhuma se compara a essa daqui. Eu achei muito bonito o desenho em cima no vidro. Tem construções que parecem só feitas de pedra, aço, concreto. Essa aqui não. A Catedral de Brasília parece feita de luz e vida. Entre as colunas curvas que se abrem como mãos em prece, cada detalhe conta uma história de fé, arte e brasilidade. Lá dentro, o tempo desacelera. São 16 colunas em curva. No alto, 3 anjos flutuam, esculturas de Alfredo Seschiatti. Os vitrais coloridos criados por Mariane Perretti têm tons que mudam ao longo do dia, conforme a luz do sol invade o templo. É um espetáculo de fé e física. Hoje a catedral está cheia, em comemoração. Todos os corações unidos pela fé. Durante a manhã teve missa de ordenação sacerdotal, uma celebração solene e muito especial na Igreja Católica, em que seminaristas são consagrados padres. Eu fico muito feliz de estar aqui, vendo essas cerimônias dos padres que estão se formando, e para mim está sendo uma alegria muito boa. O aniversário também é um convite para mergulhar na história. Afinal, mais do que a beleza, a catedral foi palco de momentos marcantes da nossa história. Aqui foi celebrada a missa de 7º dia de Tancredo Neves, o adeus de um país a um presidente que não chegou a tomar posse. O batistério, acessado por um túnel sob a terra, surpreende com afrescos em mosaico. Os sinos, doados pela Espanha, vieram da Catedral de Salamanca. Cada canto carrega uma história. Até mesmo o espelho d'água que circunda o templo parece lembrar. A fé, às vezes, reflete de dentro para fora. Em 55 anos, a catedral testemunhou Brasília crescer. Recebeu papas, chefes de Estado, romeiros e curiosos. E segue sendo, acima de tudo, um espaço de acolhimento. De quem vem agradecer, pedir ou simplesmente contemplar. Muita emoção, porque o povo de Brasília está praticamente aqui, os fiéis, não só os católicos, os fiéis, os devotos, os cristãos. Então, todo aqui, e assim, é o ano jubilar, né? O ano, assim, sagrado, né? E ano passado eu vim, né, para a missa também, ano passado eu gostei muito e voltei, que eu amo essa igreja de verdade e é muito maravilhoso e gratificante. A Catedral de Brasília. Uma pedreira na Indonésia desaba com funcionários dentro, tá? Uma imagem impressionante mostra o momento em que a pedreira desabou. Funcionários ficam sem reação, como vocês podem ver na imagem. A pedreira está caindo e os funcionários estão ali sem reação e sem saber o que fazer. A Indonésia divulgou que não tem
a Indonésia divulgou que não tem sinais de mortos e os feridos tiveram ferimentos leves. Gente, o mundo gira e acontece muita coisa. Esse foi o nosso Jornal da Noite TV. Espero que tenha gostado. Uma edição mais rápida, mais light, mas que te informa do mesmo jeito. A Noite TV tem a obrigação de trazer informação para você, então já segue já @Jornal da Noite TV, @Noite TV News e @Noite TV. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Muito obrigado TV Globo e Portal G1 pelas reportagens de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Muito obrigado. E esse foi o Jornal da Noite TV. O Jornal da Noite TV volta segunda-feira. Sábado! Bom final de semana a vocês e até a próxima. Tchau!